não existe polarização extremada. Lula não é extremo. Olá a todos, Arthur, Bu, Arlindo, Adriano, o pessoal que está assistindo a gente. A polarização política, que é a divergência, né, entre crenças políticas, entre ideologias, entre opiniões, vem crescendo cada vez mais e atingindo níveis extremos, principalmente entre os eleitores de Bolsonaro e de Lula, desde 2018. Parece que a cada dia as pessoas estão ficando mais intolerantes com quem pensa diferente de você. Então a minha dúvida para você, Adriano, enquanto cientista político, é a seguinte: analisando essa questão, o que é que uma pessoa que vai se candidatar à presidência da República pode fazer para sair desse meio de polarização e se destacar em um país que parece que só tem Lula e Bolsonaro enquanto candidatos à presidência da República? É isso, obrigada, até mais. Não, é uma boa pergunta, todos ouviram, né? Veja, a saída pela prova, eu não vejo que exista uma polarização. Então essa é a minha primeira discordância, porque numa eleição como a do Brasil de 2 turnos, e com duas lideranças políticas fortes como presidente e Lula, é natural que ocorra essa polarização. Sim. Veja, não existe polarização porque é natural existir a polarização. Ok? Essa polarização ocorre em outros países. França, Marine Le Pen e Macron. Era a minha próxima pergunta aqui na lista, exatamente sobre isso. Então a gente, não, porque nós vivemos uma polarização como se fosse um problema. Exatamente. Isso é absolutamente natural. Exatamente. Isso é da dinâmica da sociedade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não existe polarização extremada. Lula não é extremo. Lula não é extremo. O presidente Bolsonaro, ele dá indícios de que seja extremo, mas ao mesmo tempo, quando ele diz que age dentro das regras da Constituição e que defende a democracia, ele foge um pouco desse extremo. Mas ele se aproxima um pouco do extremo, ou pelo menos a sua militância. Mas o Lula não é extremo, então também não vejo esse extremo. No caso das pessoas negarem o conflito, aí o PT tem que fazer meia-culpa. Então, por exemplo, eu vejo que Lula ainda tem condições de vencer no primeiro turno. É difícil? É. É muito difícil? É. O cenário mais propício é uma disputa de segundo turno sem favoritos entre Lula e Bolsonaro? Sim. Mas o PT tem que ser humilde e aceitar toda a desconstrução que fizeram com ele e que o PT tem que aceitar os seus pecados. E fazer uma meia-culpa e pedir desculpas à população e conversar com a população sobre os seus pecados. Para que, consequentemente, a rejeição ao PT venha a diminuir. Porque eu também entendo o eleitor que rejeita o PT. O eleitor que rejeita o PT, o eleitor que rejeita o Lula, ele tem motivo por rejeitar Lula e o PT. Isso não pode ser negado e ninguém pode culpar Bolsonaro por conta disso. A culpa é do PT e de Lula. E eles precisam fazer meia-culpa e aceitar e fazer um trabalho de desconstrução dessa imagem negativa, de ter um trabalho de humildade para aceitar e assumir perante a sociedade brasileira os erros cometidos e falar de futuro. E falar para o futuro do Brasil. Para o futuro do Brasil. Então, é compreensível essa polarização, é compreensível as reações. Agora, claro, não é compreensível quando você usa arma, quando você quer agredir, quando você utiliza exacerbamente de fake news, quando você agride moralmente através do verbalmente, as pessoas. Isso não é compreensível, porque isso mostra já que a democracia já está chegando ao seu limite, já está ficando cansada. Por isso que é importante que essa polarização seja feita no debate de ideias, respeitosamente. Eu não teria problema aqui nenhum estar conversando com alguém que estivesse defendendo o governo Bolsonaro ou estivesse defendendo as ideias bolsonaristas e discordasse de mim. Não teria problema nenhum. Eu iria respeitar e tentar convencê-lo e esperar que quando eu tentasse convencê-lo, ele não viesse puxar uma arma para mim.